Olá, aluna! Olá, aluno do 6º ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e vim trabalhar com vocês mais um conteúdo de língua portuguesa. Nessa semana, a gente está dando continuidade aos estudos iniciados semana passada sobre norma ortográfica. Lembram disso? A gente começou estudando sobre as letras que compõem o nosso alfabeto, as mudanças que ocorreram com a reforma ortográfica. Depois a gente entrou na utilização de palavras como S, mas que tem o som de Z, X, que tem o som de CH, quando utilizar corretamente essas letras, dentro das palavras, claro, né? Depois a gente viu um pouco sobre parônimos, homônimos e hoje a gente vai dar continuidade a esses estudos. A gente inicia a aula de hoje, mas calma aí, né? Antes de entrar no conteúdo, vamos para os nossos objetivos. Quais os objetivos da aula de hoje? A gente vai finalizar o conteúdo previsto de norma ortográfica para o 6º ano e vamos também falar um pouco sobre o acordo ortográfico que ocorreu lá em 2009, que vem sendo assim gradativamente, né, inserido no nosso idioma, na nossa escrita, e o porquê dessa reforma, desse acordo ortográfico. Bem, sabendo disso, vou dar um tempinho para que vocês corram, peguem o caderno, o lápis, a caneta, para que a gente possa anotar os pontos principais para o conteúdo de hoje que vocês vão levar para a vida toda, obviamente, né? Afinal de contas, a gente está aprendendo a escrever corretamente. Eu lembro a vocês que a questão da escrita, ela não é só uma questão de estética, mas uma necessidade comunicacional. Já pensou? Já é difícil a gente conseguir se expressar corretamente, passar para as pessoas aquilo que a gente realmente pensa, aquilo que a gente mesmo compreende como realidade. Se já é difícil a gente fazer isso tudo com uma escrita correta, imagina só se a gente não tiver o domínio sobre as normas da nossa língua. Fica mais complicado, né? Então, vocês têm que pensar a escrita, o estudo da norma ortográfica como a necessidade de uma comunicação adequada. E isso vai para todos os ambientes, não apenas o escolar, né, o acadêmico, mas para a vida inteira de vocês. Bem, falando nisso, vamos relembrar o que é ortografia? Olha o slide que eu coloquei aqui para vocês. Retirando o conteúdo do dicionário, ortografia é a parte da gramática que contém as regras e os preceitos que ensinam a escrever as palavras corretamente, incluindo a acentuação, pontuação, crase, estudo dessa parte da gramática e de suas regras, ou seja, a ortografia é a parte da gramática responsável pela escrita, o estudo da escrita, desde a menor parte, a letra, até a escrita da palavra, quando essa palavra é inserida no contexto, qual o papel que ela assume e tudo mais. Para dar continuidade, a gente vai iniciar os nossos estudos de hoje vendo a utilização dos porquês. Vocês lembram, obviamente, que temos 4 porquês na língua portuguesa. A gente vai ter o porquê separado sem acento, a gente vai ter o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Mas quando utilizar cada um? Vamos iniciar com o porquê separado e sem acento. Vamos lá? Quando é que eu utilizo? A gente vai utilizar nas frases interrogativas diretas ou interrogativas indiretas. Olha o exemplo. A gente começa pela interrogativa direta. Por que você está com medo? Estou perguntando diretamente a você. Já no segundo caso, é uma pergunta indireta. Vejam só. Ele perguntou por que o outro estava com medo. A pergunta permanece. A ideia da pergunta permanece. Mas ao invés de a gente perguntar diretamente ao interlocutor, a gente faz a expressão de um terceiro interlocutor. Quando é que também a gente pode utilizar o porquê separado e sem acento, sem ser nessa perspectiva de pergunta? Utilizamos essa forma também quando a expressão porquê equivaler à expressão pelo qual. Olha o exemplo que eu coloquei. Este é o caminho por que passamos.
Obviamente, a gente pode substituir esse porquê pela expressão pelo qual, e o sentido dessa frase não vai ser comprometido. Vamos substituir? Este é o caminho pelo qual passamos. Viu que a estrutura permanece a mesma, o significado da frase permanece o mesmo. Então, esses são os 3 casos em que a gente pode utilizar o porquê separado sem acento. Para frases interrogativas diretas, frases interrogativas indiretas e também quando a expressão porquê separado sem acento equivaler no sentido à expressão pelo qual, ok? A gente também tem o porquê junto e sem acento. Quando é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar em frases que indicam uma explicação ou quando a gente estiver dando respostas para aquelas perguntas que foram formuladas com porquê separado e sem acento. Olha os exemplos que eu tenho aqui, ó. Primeira frase eu tenho: Juca não veio porque não quis. Eu estou dando uma explicação porque Juca não veio. Já a segunda foi uma resposta para uma pergunta formulada com porquê separado e sem acento. Venham porque precisamos de você aqui. Mais uma vez, venha porque precisamos de você aqui. Eu estou respondendo, eu acredito que uma pergunta que tenha esse tipo de entonação. Por que você quer que eu vá? Aí a gente responde, venha porque precisamos de você aqui. Temos outro porquê, que é o porquê separado e com acento. Esse a gente vai empregar somente no final de frases. Que tipo de frases? Frases interrogativas também. Lembra que o primeiro porquê é um porquê separado, mas sem acento? A gente vai utilizá-lo no início de frases, no meio das frases. Mas quando essas frases interrogativas, elas tiverem o porquê no final, a gente vai utilizar porquê separado e com acento. Olha o exemplo. Você não veio por quê? Viram? Você não veio por quê? É uma pergunta direta, né? Mas no final da frase é que vem o porquê. Por esse motivo, porquê separado com acento. A gente tem também o porquê junto e com acento. Esse aí é o que a gente chama de processo de substantivação da palavra ou derivação imprópria. A gente transforma o porquê em um substantivo. Esse porquê junto e com acento, geralmente ele vem acompanhado do artigo definido o porquê. Lembra dessa classe de palavras, artigo? Ela é utilizada para evidenciar o substantivo, para caracterizar o substantivo, ela sempre antecede o substantivo. Nesse caso, o porquê assume essa função de substantivo. É um substantivo e equivale a causa, razão, motivo e sempre virá, como eu falei, antecedido pelo artigo masculino definido. Olha o exemplo. Não sei o porquê de tanta briga. Esse porquê aí, ele está equivalendo ao sentido de motivo. Não sei o motivo de tanta briga. Olha a segunda frase que eu coloquei. Interessa-se saber o porquê de tanta risada. Aí eu posso substituir por causa, né? Interessa-me saber o porquê de tanta, ou melhor, o motivo de tanta risada, a razão de tanta risada. Viram aí? A utilização dos 4 porquês é bem fácil, né? Agora lembra de anotar no caderno a utilização de cada um para que na próxima vez que você for fazer a utilização numa conversa informal ou na escrita de uma produção textual para o professor ou para a professora em sala de aula, você utilizar o porquê correto, ok? A gente vai também analisar quando utilizar mal com U e mal com L. Ao contrário do que alguns pensam, não é simplesmente escolher, hoje eu vou usar o mal com U, porque eu estou muito afim de falar todas as palavras com finais com vogais. Não, a gente tem um porquê, um motivo para utilizar mal com U ou mal com L. E quando a gente utiliza? Olha a explicação que eu coloquei para vocês. O mal com U, terminado com U, é um adjetivo. Lembra dessa classe de palavras também, né? Vai estar acompanhando ali o substantivo, vai estar classificando, caracterizando, na verdade, o substantivo.
Ele é um adjetivo e ele é usado como o contrário de bom, que também é um adjetivo. Você é um bom garoto. O contrário seria você é um mau garoto. Viram aí? Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Eduardo é um mau garoto. Outro, ele é um mau político. Ela está sempre de mau humor. Eu estou sempre utilizando mal com u para caracterizar os substantivos. No primeiro caso, eu estou caracterizando o Eduardo, que é um mau garoto. Depois, ele, que é um mau político, né? O político, muito mal. A gente vê isso com frequência, mas é assunto para outra disciplina. E no final, o humor, que está muito mal também. Não é o nosso caso hoje, né? No segundo caso, que é o mal com L, ele vai ser um advérbio. Ele pode ser tanto um advérbio de modo, mas ele também pode ser um substantivo. Vejam o que eu coloquei para vocês. O mal com L, ele pode ser um advérbio de modo, que é usado como contrário de bem, e ele também pode ser um substantivo, com um sentido de doença, de tristeza, de desgraça, tragédia, ou ainda, o mal pode ser uma conjunção temporal, no sentido de quando. Olha os exemplos que eu coloquei para vocês para que isso fique mais compreensível na cabecinha de vocês. Ele dirige muito mal. Viram aí? É um advérbio. É o modo como ele dirige. Ele dirige muito mal. No segundo, ela cantava mal. Mais uma vez, é um advérbio. Está caracterizando, né, o modo como ela cantava, que era mal. Depois a gente tem, ó, mal cheguei em casa e o telefone tocou. Isso é uma conjunção temporal, está dizendo que é no momento em que chegou em casa, quando chegou em casa. Exatamente quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Tem também o mal me viu, começou a falar sobre o fato. Exatamente o momento em que a viu, quando me viu. Viram que nesses dois casos, esse mal com L, ele tem a função de uma conjunção temporal que equivale à conjunção quando. É só substituir. Se substituir e tiver sentido, então já sabe, mal com L. Seu mal não tem cura. Viram que esse mal aí é um substantivo e remete realmente à doença, a alguma tristeza, alguma desgraça, alguma tragédia que realmente acometeu a pessoa. Seu mal não tem cura. Olha o segundo. Deve-se evitar o mal. Viram que é um substantivo? Como é que a gente sabe também que é um substantivo? Olha o artigo definido o antes da palavra mal. Lembrem-se, a classe de palavras artigo só precede substantivos, ok? Aí vocês vão me perguntar, ué, mas se tiver precedendo, por exemplo, um advérbio, a gente tornou o advérbio um substantivo. Torna-se um substantivo, então não é mal com U, é mal com L. E agora com relação à reforma ortográfica. Mas antes a gente ver algumas regrinhas dessa reforma ortográfica, vamos entender por que ocorreu essa reforma ortográfica? Eu venho falando sobre isso com vocês desde a semana passada, mas aí vamos entender o porquê, né? Lembra do porquê, né? Esse daí vai ser o porquê junto e com acento. A gente vai utilizar a ortografia, a reforma ortográfica na nossa língua, o português aqui no Brasil, com o intuito de fortalecer o idioma. Quando pensado essa reforma ortográfica, era realmente para unificar a escrita da língua portuguesa em todos os países que falam português no mundo, para que essa língua pudesse se tornar forte, tanto socialmente, politicamente, como economicamente também. Dessa forma, a gente unifica a escrita, recorrendo aí à adaptação dessas normas. A gente teve que abrir mão de alguns casos, por exemplo, quando utilizar o hífen, quando não utilizar o hífen, a perda do trema, a perda de alguns sinais de identificação, de diferenciação. A gente abriu mão para que houvesse uma unificação com os outros portugueses de outros países. Esse português brasileiro, ele se modifica na escrita.
a fala permanece a mesma, né? Afinal de contas, a gente já tem essa noção de que há uma diferença, sim, do que a gente escreve e do que a gente fala. Mas, quanto mais próxima a minha fala tiver da norma ortográfica, muito mais compreensível será o meu português falado. Então vamos lá, o trema, que eram aqueles dois pontinhos em cima do U, que davam a sonoridade diferente ao U, ele foi retirado. O trema da palavra linguiça já não existe mais, mas a pronúncia permanece a mesma. Embora o trema já não exista nessas palavras comuns, o trema utilizado para substantivos próprios, nome de pessoas e palavras derivadas desses nomes próprios, desses substantivos próprios, o trema permaneceu. Não houve a modificação. Então, a gente só tem que se preocupar realmente em saber se aquele nome é próprio, aquele substantivo é próprio, para que eu mantenha ou retire totalmente o trema, ok? O segundo regra que a gente vai estudar com relação à reforma ortográfica é o acento agudo que caiu dos ditongos ei e oi nas palavras paroxítonas. Mais uma vez, os ditongos ei e oi das palavras paroxítonas, o acento agudo caiu. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. As palavras assembleia, ideia, colmeia e plateia, todas elas são paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba é a tônica e eles recebiam nesse ditongo ei o acento agudo. Esse acento já não existe mais. A pronúncia, como eu falei para vocês, permanece a mesma. Assembleia, ideia, colmeia e plateia. O mesmo ocorre com heróico, paranoico, jiboia e boia. A gente vai perder esse acento agudo, mas a pronúncia permanece a mesma. Lembrem-se que a reforma ortográfica vai variar, vai modificar a escrita, mas não mexe na pronúncia. Outra questão é com relação ao acento circunflexo nas palavras de terceira pessoa do plural. Observa, os verbos referentes à terceira pessoa do plural, terminados em e ou hiato, o, não são mais acentuados. Olha como é que a gente escrevia a palavra enjoo. Enjoo tinha um acento circunflexo no primeiro O. Agora já não tem mais. Nem enjoo, nem vou e nem abençoo. A gente já escreve sem o acento circunflexo. A mesma coisa ocorre para creem, leem e veem. A gente utilizava sempre nos verbos conjugados na terceira pessoa do plural. Hoje já não precisamos mais nos preocupar em escrever o acento circunflexo porque já não está mais sendo utilizado. Outra questão é com relação ao uso do hífen. Eu trouxe aqui os casos em que não utilizamos e utilizamos o hífen, tá? A primeira situação, ó. O hífen também não é, ou melhor, não existe mais em alguns casos. Da mesma forma como a gente deixou de usar o acento agudo, o acento circunflexo, quando foi que a gente deixou de usar o hífen? Em palavras terminadas por vogal e iniciadas por consoantes R ou S. Observa. Nesse caso, o hífen é retirado e dobra-se essa consoante, R e S. Aí vocês vão me perguntar, por que, professora? Porque o R entre vogais, ele tem uma sonoridade diferente. Por esse motivo, a gente tem que dobrar o R e o S para que a pronúncia permaneça a mesma. Lembrem-se que a reforma ortográfica ela varia a ortografia escrita, a pronúncia ela não é mexida. Nesse caso, para que a sonoridade permaneça igual, a gente tem que fazer essa mudança, ok? Observa como é que fica a palavra antessala. Antes a gente tinha um hífen, agora a gente retira o hífen e dobra o S. Autorretrato, retira o hífen e dobra o R. Antissocial, retira o hífen, dobra-se o S. Ultrassonografia, retira-se o hífen, dobra-se o S. Extra seco, a mesma coisa. Tira-se o hífen, dobra-se o S. Nesse caso, são para palavras terminadas em vogais e iniciadas pelas consoantes R e S. Atenção, que o hífen ainda permanece nos prefixos terminados pela letra R.
é iniciado pela mesma letra. Porque, lembra mais uma vez, RR aí vai modificar a pronúncia, né? Hiperresistente, superrealista, interregional. A gente permanece com o uso do hífen, tá? Nas palavras em que os prefixos terminam em vogal acompanhadas por outra com a mesma vogal, acrescenta-se o hífen. Olha aí, ó, micro-ondas. Viu esse O dobrado? Para que a gente ouça bem a pronúncia dos dois Os, a gente colocou o hífenzinho aí, ó. Micro-ônibus não tinha, agora tem. Micro-ônibus. Anti-inflamatório. Esse I agora é separado para que a gente possa ouvir realmente a sonoridade dos dois Is. Para finalizar, lembra que eu tinha dito para vocês que no final da aula a gente ia ter uma atividade? Eu trouxe para vocês uma cartinha de um aluno para o professor. Olha a dificuldade do professor em compreender o que está escrito na carta. Vocês vão ver que não é só questão de estética. Fica realmente complicado a gente entender bem o que a pessoa quer nos dizer quando as normas ortográficas não estão sendo respeitadas. Aí eu coloquei para vocês. Leia o texto e identifique as palavras que precisam ser corrigidas. Se você prestar atenção, tem também aí a necessidade de a utilização de algumas vírgulas, por exemplo. Mas isso é conteúdo para a próxima aula. Por enquanto, eu quero que vocês se atenham à questão da escrita das palavras. Vou ler para vocês, tá? Oi, professor, tudo bem? Sabe, desde que eu fiz a cirurgia em dezembro de 2013, nenhum professor de educação física deixou participar da aula. Você foi o primeiro e eu acho que o último. Vou sentir muita sua falta. Você foi o melhor professor de educação física. O elogio é até válido, mas fica comprometida aí até a leitura se você prestar atenção, né? A gente sabe que muito mais do que uma escrita correta fica marcado na gente esses elogios e essas gratificações, mas também faz parte da nossa atividade ajudar vocês a serem ouvidos por tudo e por todos em toda e qualquer situação. Por isso que é tão importante que vocês tenham uma escrita correta e que vocês compreendam o direito da escrita, porque é um direito seu escrever corretamente, saber utilizar todas as palavras, como também é seu direito saber ler. Conseguir ler e compreender, porque lendo a gente se apropria de todos os conhecimentos, de todas as falas e pode sim adaptar as nossas ideias e fazer com que a nossa realidade se modifique. Eu espero que tenha com a aula de hoje, espero que tenha gravado algumas coisinhas e coloque em prática com essa atividade que eu sugeri. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!